com seu sangue das trevas nos tirou, redimidos, perdoados, ao seu reino nos transportou. Digno tu és, digno és, Cordeiro de Deus, digno foste morto com seu sangue das trevas nos tirou, redimidos, perdoados, ao seu reino nos transportou. Digno tu és, digno és, Cordeiro de Deus, digno és. Digno é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro foi morto e ele vivo está para todo o sempre. Por isso nós estamos aqui hoje, né? Porque ele está vivo, porque ele foi morto. O sacrifício foi feito e nós temos para sempre esse sumo sacerdote que intercede por nós. Vocês sejam todos bem-vindos. É uma grande alegria, mais uma manhã, né? Mais um dia nós podemos estar aqui para ler a palavra de Deus, de tantas coisas que se pode fazer nessa terra. É tão maravilhoso nós podemos meditar na palavra de Deus, nos alimentarmos, né? Desse pão que desceu do céu, que é o próprio Cristo, e a sua palavra que nos renova. Bom dia, Camila, que bom ter você aqui hoje. Faz tempo que você não entra aqui com a gente, né? Muito bem-vinda. Verdade. Obrigada, bom dia. Bom dia a todos. Para mim é sempre motivo de grande alegria, né? Poder participar com vocês. Amém. Muito bom ter você aqui, viu? Então hoje, Camila, nós estamos no capítulo 9. Então, fala assim, a adoração no tabernáculo terreno. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada Lugar Santo. Estava o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava o vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo.
Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue, visto que depois de anunciar a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, Moisés tomou o sangue de novilhos e de bodes com água, lã vermelha e hisopo e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus vos ordenou. Da mesma forma, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios para o culto. E, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Ele também não se ofereceu muitas vezes, como o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos, de ano em ano, com sangue de outro. Nesse caso, seria necessário que ele sofresse muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, ele se manifestou de uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez só para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação dos que esperam por ele. Aleluia, né? Aleluia e amém. Camila, fique à vontade para você comentar. E vocês também, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 9 de Hebreus. E você vai deixando para nós o seu comentário, compartilha com a gente o que está no seu coração a partir desse recebimento, né, dessa palavra que é viva. Isso. Muito maravilhosa essa leitura, né? Eu vi que esse capítulo, ele se divide em 3 partes, né? E eu vou tentar falar bem rapidinho para não me deter, e vou falar dos versículos 1 até o 10. Ele fala, que é o que a gente até acabou de ler, né? Que ele fala como que era a adoração no tabernáculo, né? E o autor da carta aos Hebreus conta que os ritos, as ofertas, os sacrifícios mosaicos, ou seja, que Deus estabeleceu na época de Moisés, eles eram imperfeitos e ineficazes, ou seja, eles foram próprios para aquele tempo que Deus estabeleceu que o povo de Israel passasse no deserto e, enfim, todo aquele período do Antigo Testamento.
mas o autor aqui ele fala que eles eram imperfeitos e ineficazes, né? Até se você quiser depois ler sobre todos esses utensílios, que até o autor fala aqui e explica o que cada um significa, está lá em Êxodo, dos capítulos 25 até o 30, 31. Fala exatamente o que cada um significava. Mas aí no versículo 8, o autor fala assim, o Espírito Santo não havia manifestado o caminho para o Santo dos Santos, ou seja, não era ainda o tempo de Deus, né? Para que houvesse essa validação desses sacrifícios, do único sacrifício que foi o que a gente leu mais para frente. Ainda não era o tempo. E nos versículos 9, ele fala que toda essa questão do tabernáculo era uma ilustração do que estava no plano de Deus, na cabeça de Deus. E no versículo 10 ele fala ainda sobre a questão que eram cerimônias, né? Eram umas cerimônias que Deus havia instituído. Mas o que eu acho interessante desse trecho também aqui é que o autor, no capítulo todo, ou no livro todo de Hebreus, ele tem ele valoriza o Antigo Testamento, né? Há uma valorização do Antigo Testamento com o objetivo de trazer a luz de Jesus. Ou seja, o Antigo Testamento, quando Jesus vem, ele dá sentido a todos esses ritos, a todas essas cerimônias. Meu filho, quando a gente explica alguma coisa para ele, ele fala assim, agora tudo faz sentido. E é exatamente isso quando a gente lê. A gente entende, quando a gente entende o sacrifício de Jesus e lê o Antigo Testamento, acende essa luzinha e fala assim, agora eu entendi porque Deus estava fazendo isso, porque isso era importante, quando a gente entende o sacrifício de Jesus, né? Então, esse é o primeiro trecho, a valorização do Antigo Testamento à luz de Jesus, que dá sentido a essas cerimônias, né? Mas ainda não era, o Espírito Santo não havia manifestado o caminho para o Santo dos Santos. E aí, dos versículos 11 até o 22, ele fala que o sacrifício de Cristo não se repete, ele foi feito uma única vez, e que esse sacrifício ele foi perfeito e ele foi eficaz, né? Ele fala que o mosaico, o sacrifício do tempo de Moisés, ele era imperfeito e ineficaz, o de Cristo é perfeito e é eficaz. E no versículo 12 que a gente lê, ele fala assim que foi feito, assim no finalzinho do versículo 12, né? Pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. É até a música que a Sueli estava cantando, linda, no começo, que fala, né, que o sangue de Jesus nos trouxe essa redenção, nos trouxe o perdão dos pecados, uma única vez. Ele é suficiente para perdoar todos os nossos pecados, validou todos os nossos pecados, né? E quando eu estava lendo esse versículo, eu estava lembrando daquele versículo lá de 1 João 1,9, que fala que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Então, é disso que se trata a eterna redenção, né? Da gente se lembrar que esse sacrifício de Jesus que ele fez uma única vez é suficiente para perdoar os nossos pecados, né? Não há mais essa necessidade desses sacrifícios, o sangue de Jesus nos purifica, né? E lá no versículo 14, ele fala assim, quanto mais o sangue de Cristo, continuando falando do sacrifício de Jesus, né? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Eu estava pensando nesse finalzinho, né? Qual o objetivo da gente obter perdão dos pecados, do sacrifício de Jesus, senão para que sirvamos ao Deus vivo, para que a gente seja purificado, livre dos nossos pecados, limpos, né? O sangue de Jesus nos faz limpo, e assim para que a gente possa servir a Deus. Isso é muito importante, isso me assim, saltou os olhos quando eu estava estudando. Essa importância que Deus nos chama. Ele quer perdoar os meus pecados, ele quer que a gente tenha essa aliança com ele, que a gente esteja no Santo dos Santos constantemente, mas com o objetivo para que a gente sirva a Deus. O sacrifício de Jesus é que a gente sirva a Deus,
sirva a Deus com os nossos dons, com os nossos talentos, falando dele para as outras pessoas, cumprindo o chamado dele, o ministério que ele tem para as nossas vidas. Esse é o objetivo principal também, né, do sacrifício de Jesus, que a gente não pode esquecer. E quando eu estava pensando nesse versículo, essa questão do serviço, eu lembrei de uma passagem que também está lá em Apocalipse, capítulo 1, os versículos 5 e 6, que fala assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. É assim que o apóstolo João começa apresentando Jesus, falando de Jesus, né? Aquele que nos ama, que perdoa os nossos pecados e pelo seu sangue nos libertou dos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes. O que era o sacerdote, né? Senão aquela pessoa que servia a Deus, que era aquela pessoa que chegava a Deus uma vez por ano, levando sacrifícios e pedindo perdão a Deus pelos seus pecados e pelos pecados de toda a nação, né? Nós somos esses sacerdotes, nós somos esses servos, essas pessoas que servem ao Deus vivo, né? Como o escritor está falando, o autor está falando aqui, né? E continuando no versículo 22, sobre esse sacrifício de Cristo que é perfeito e eficaz, no versículo 22, no finalzinho, ele fala assim: e sem derramamento de sangue não há perdão. Sem o derramamento, ou seja, todo esse sacrifício ele só foi validado por conta do derramamento de sangue, né? Derramamento de sangue de Cristo na cruz, né? E quando a gente já até falamos bastante sobre isso, mas outro versículo que me veio à mente também quando eu estava lendo essa questão aqui de sem derramamento de sangue não há perdão, que é o que a gente costuma ler sempre da Santa Ceia, né? Que está lá em 1 Coríntios 11, 25, que Paulo escreve assim, né? Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então, toda vez que a gente celebra a Santa Ceia, né, que a gente constantemente se lembrar do sacrifício de Jesus, né, fazer isso em memória de mim. Ou seja, cada vez que você se lembra desse sacrifício de Jesus, você valida mais uma vez, né, esse sacrifício. Você se valida essa questão aqui que sem derramamento de sangue não há perdão. E você fala, espiritualmente, você declara que eu sou perdoada. Eu estou perdoada por conta desse derramamento de sangue de Cristo. E eu me lembro disso. E eu valorizo o sacrifício de Jesus cada vez que a gente celebra a Santa Ceia. Eu valorizo o sacrifício de Jesus. Eu me lembro que por mais que o acusador venha trazer à minha memória os meus pecados, o sangue de Jesus já foi derramado, já houve o perdão, eu já estou perdoada e eu posso entrar no Santo dos Santos e servir a esse Deus maravilhoso, né? Quantos ensinamentos, né? Esse pequeno trecho, né, fala. E daí no finalzinho, a última divisão que ele fala aqui, que é dos versículos 23 ao 28, que o autor fala que o sacrifício de Cristo é eficaz para sempre. Então, no trecho anterior, ele fala que o sacrifício foi único, que ele não se repete porque ele foi perfeito e eficaz. E nesses últimos versículos, ele fala que o sacrifício de Cristo é eterno, é para sempre, né? E aí, os dois versículos que eu queria ressaltar é o 24, que fala que, no finalzinho, que diz: ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Então, Jesus, o Filho Imaculado de Deus, que morreu por mim, que derramou sangue para perdão dos meus pecados, para que eu servisse, ele ainda hoje, ele atua como meu intercessor, né? Ele é o que fala aqui, que ele está diante de Deus em nosso favor. Ele está lá intercedendo por mim e por você. E aí, lembrando dessa questão do intercessor, a gente
tem aquele capítulo maravilhoso de João 17, que é linda aquela oração de Jesus, que toda vez que eu leio eu me emociono, porque aí quando a gente pensa que, né, ele estava orando por mim, por você, estava orando pelos discípulos, né? E esse é o papel de Jesus, né? Além de morrer por mim, ele intercede por mim, né? Está lá em João 17, dos 20 ao 26. Você também pode ler depois com calma na sua casa. Mas aí, e Paulo também fala sobre esse papel de Jesus intercessor, que está lá em Romanos 8,34, que fala assim: quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, Deus me constituiu sacerdote no sentido de que eu possa adentrar ao Santo dos Santos na hora que eu quero, quando eu preciso. Eu tenho essa conexão direta com Deus, eu não preciso mais oferecer sacrifícios, porque Ele foi o sacrifício por mim, e Ele ainda intercede por mim. Ele está lá recebendo as nossas orações, recebendo os nossos agradecimentos, a nossa gratidão, as nossas súplicas, está lá intercedendo por mim. E o mais precioso, que ele fecha com chave de ouro esse capítulo, né? Que é os versículos 27 e 28, que ele fala: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma única vez e depois de se enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Eu sou uma dessas que estão aguardando a Cristo, essa segunda volta de Cristo, né? E eu vou parar de falar, senão eu vou começar a chorar. Esses dias eu tava... mesmo, gente. Ela é igual eu, começa falando muito, não vai dando conta, né? A gente não dá conta, a coração não aguenta tanta. Por isso que quando os profetas recebiam, o próprio João, né, também, recebiam a revelação de Deus de uma forma assim, uma manifestação, eles caíam, né? Já viu? Ele falou assim, caí como morto. Daniel falou, perdi as forças. O João também fala, nossa, eu caí, porque aquilo foi demais para mim, né? O nosso corpo não aguenta, o nosso coração fica assim numa alegria tão grande que às vezes a gente nem dá conta, né? Agora, esse capítulo 9, ele traz tanta informação e traz tanto conteúdo, como a Camila falou, todos esses elementos, né, no início, nos primeiros versículos, são coisas maravilhosas. Ele fala do maná, da vara de Arão, das tábuas da aliança, né? E depois ele fala desse caminho do Santo dos Santos, e isso é algo que a gente tem que estar lembrando todos os dias. O caminho foi aberto. Essa entrada no santuário de Deus foi aberta. Por quê? A Camila falou bastante de purificação. Para nós estarmos na presença de Deus, por que o sacerdote não podia entrar todo mundo na presença de Deus? Era só um, né? O sumo sacerdote entrava uma vez por ano e ele tinha que fazer um processo total de purificação. Por quê? Porque Deus é santo. E o nosso ser em pecado não aguenta a santidade de Deus. A gente morre. Então é preciso uma purificação para você entrar. E o amor de Deus por nós fez com que Jesus viesse se oferecer para nos purificar, como foi o comentário, como está aqui no versículo 14, purificar das obras mortas. Nos purificar das obras mortas. Por quê? Porque Deus já preparou de antemão obras para que nós andássemos nelas, que são as obras do Espírito, que é essa obra da cruz, para a gente andar nesse caminho. Ele nos amou, enviou Jesus para nos purificar. E a partir desse sangue que foi derramado, a partir desse preço que foi pago, que quando Jesus morre, ele paga o preço. O cordeiro necessário para o pagamento, para cumprir as exigências da lei, porque Deus é justo. Ele é justo, alguém tinha que pagar o preço, e Jesus veio e pagou esse preço, pagou a nossa dívida, e aí ele nos resgata. Quando Jesus nos resgata, nós passamos de escravos do mal, do pecado, de Satanás, do inferno, nós passamos a ser escravos de Cristo. Porque ele nos comprou.
Só que ele, nas mãos dele, ele nos liberta, ele nos dá uma carta de libertação. Olha, vocês não são mais escravos, agora vocês são livres, vocês são meus amigos, vocês são meus irmãos. E o livro de Hebreus fala, é um tema do livro de Hebreus, né? Que Jesus é o primogênito de muitos irmãos. E ele entrou nesse santo do sangue com sangue. Eu quero conectar essa minha fala com o versículo 23, que diz: portanto, era necessário que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores que estes. Então, lá no céu, Jesus entrou nesse lugar, no Santo do Santo, com ele mesmo, porque ele é o sacrifício, né? Ele é o Cordeiro. Então, ele entrou com ele mesmo, com o sangue dele. Falou, olha, aqui estou eu, aqui está o meu sangue. E tudo foi purificado, tudo. A partir desse momento, todas as coisas são passíveis, tem o direito, tem a possibilidade de purificação. E enquanto a Camila estava falando dessa questão de purificação, e esse versículo que fala da purificação no céu, quando as coisas são purificadas no céu, então a gente tem na terra também a purificação. E eu lembrei que lá em Gênesis, Deus chama Noé e fala assim, Noé, você é o único homem justo, eu estou vendo em você que você é o único capaz de cumprir a minha lei, de me obedecer. Então você vai construir uma arca, porque a terra está corrompida, a terra se contaminou. Por quê? Por causa da maldade. E lá diz que os pensamentos do homem, a imaginação do homem era má. E o que esse texto está dizendo para nós no versículo 14? Ele diz, purificará das obras mortas a vossa consciência. A vossa consciência. Aquilo que estava acontecendo lá na época de Noé, que depois, né, sempre foi assim, essa contaminação da terra, a contaminação das coisas por causa do homem, por causa do pecado. Agora Cristo veio e nos purifica a nossa consciência. A Camila também falou do perdão de pecados, nós temos esse acesso. Agora, purificados, podemos entrar no Santo dos Santos, sermos expostos à santidade de Deus. Essa santidade dele nos encontra e nós podemos viver uma vida santa, livres do pecado. Não precisamos de correntes de escravos, não precisamos mais de controle, como os escravos eram controlados. Quando Satanás aprisiona uma pessoa, ele controla essa pessoa. Quando alguém entrega sua vida ao inferno, ao demônio, quando alguém faz esse tipo de aliança, de conexão, ela fica presa em correntes. Jesus Cristo não. Ele comprou a minha e a sua vida para nos libertar. Ele pagou um preço, ele gastou um valor que a gente não tem como medir, que é a própria vida dele, para que não haja mais correntes na minha e na sua vida. Não tem mais correntes. Nós somos livres. O nosso pensamento é livre do mal. O nosso coração é livre do mal. Nós somos perdoados, nós somos purificados e temos acesso ao Santo dos Santos. Então tudo, agora, a partir do momento que eu e você somos purificados, então as coisas, os ambientes na terra também podem ser purificados. No céu entrou Jesus e purificou todas as coisas, e nós entramos com ele nesse sacrifício por causa dele, e somos purificados também. E nós temos o dever, a Camila estava falando de serviço, nós temos o dever de purificar aquilo que está ao nosso redor, de levar essa purificação, de trazer esse acesso, de falar disso, de divulgar isso, de lutar para que tudo seja também purificado. Sabe por quê? Porque o Senhor, o Deus vivo, aquele que é santo, Ele quer e Ele habita, e o propósito dele é habitar no nosso meio. Agora Ele é santo, então o ambiente que Ele está precisa ser santo também. Como está o seu coração? Você é templo dele, você é habitação do Deus vivo. Não há nenhuma desculpa, não há nada que possa nos impedir de sermos santos e puros e termos essa vida do Deus vivo através do seu Espírito em nós. E sermos santos.
Vivemos essa vida de santidade como ele viveu e nos capacita para viver. Por que que nós podemos viver uma vida de santidade? Porque ele viveu, porque ele se fez essa oferta por nós. Amém, gente? Glória a Que Deus. coisa maravilhosa, né? Quanta coisa. Meu Deus do céu! Graças a Jesus, glória a Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro foi morto, o sacrifício foi feito, a dívida foi paga, há perdão para você, há purificação para você. Se você tem problema, se você acha nessa área que você não é puro o suficiente, não, tira essa ideia da sua cabeça, vá para Jesus, receba hoje essa purificação plena, porque tudo que Jesus faz é pleno e perfeito. Não há metade, gente. Ou você é santo ou você não é. Ou você é puro ou você não é. A gente tem que caminhar nisso. Ou você caminha de glória em glória, ou você vai retroceder. Agora, quando você retrocede, o que que aconteceu com o povo que nós já vimos também? O povo morreu no deserto. Por quê? Porque deu um passo para trás, pronto, acabou. Agora, Caleb, ontem eu estava lendo, né, que Caleb, ele foi um dos que lutaram para entrar na Terra Prometida, porque ele creu, né, então ele não desistiu, ele não voltou para trás, voltou para trás, ele não deu passos para trás, né? Ele foi para frente, ele falou, não, vamos, nós podemos. Então, não dê passos para trás, mas caminhe nesse caminho aqui, ó, do Santo dos Santos. Cada passo que você dá é de glória em glória, e você vai estar na presença dele. Gente, é muito lindo. Aproveite essa palavra, mude seu pensamento, mude seu coração hoje, viva em santidade, viva em pureza e receba essa alegria da nova aliança, do sangue de Cristo sobre você, da purificação de você, da sua família, da sua casa, do seu trabalho, que tudo seja purificado. Gente, muito, muito obrigada, viu, pela presença de vocês, pela paciência de vocês estarem aqui com a gente também, né? Ouvir a gente, assim, falar com tanta alegria da palavra de Deus. E eu quero que você tenha um excelente dia. A gente se encontra amanhã, mesmo horário, com o capítulo 10 de Hebreus. E, Camila, muito obrigada, viu? Eu quem agradeço. Para mim é um privilégio poder participar desse momento e ser tão edificada, né, junto com vocês. Obrigada. Amém. Gente, façam um excelente dia e a gente se vê amanhã, tá bom? Um grande beijo a todos.